Amigos, o Grêmio empatou com o Curitiba. O Curitiba é o penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro. Ora, e o Grêmio perdeu, acredito que não sabe por quê. Ouvi as entrevistas de final de jogo e lamento profundamente pelo que ouvi, tanto de parte do Renato quanto de parte do Paulo Luz. Ambos disseram que o Grêmio jogou muito bem no primeiro tempo, jogou muito bem no segundo, perdeu oportunidades e acabou ao desperdiçar a penalidade máxima, deixou de vencer a partida. Basicamente, estas foram as palavras do Renato e do Paulo Luz. E eu imaginei que o Renato começaria a sua entrevista coletiva falando sobre cãibras. Vamos tratar deste assunto logo a seguir. Mas antes eu quero te fazer um pedido. Dá um like, ativa o sininho, vem para cá, participa do nosso canal, traz a tua opinião, compartilha o canal com os teus amigos. Eu sou o Darcy Filho. O Grêmio fez um bom primeiro tempo, venceu por um... Por que o Grêmio obteve este bom rendimento no primeiro tempo? Porque o Renato fez mudanças, colocou um time reserva em campo, porém sem a bruxaria. Sem Luiz Fernando, sem Everton, sem Robinho, sem aquela turma que ele costuma colocar em qualquer situação. Manteve o Tassiano, que pelo desempenho, pela briga, ele conseguiu acompanhar os demais meninos e fisicamente no primeiro tempo o Grêmio superou o Curitiba, por isso foi melhor. Fisicamente superou. Aí vem o segundo tempo. E no segundo tempo ocorreu contra o Curitiba, que é fraco, o que ocorre contra todos os adversários. E aí o Grêmio é superado, independe da qualidade do adversário. Independe da qualidade. O Grêmio entregou os pontos para o Curitiba, sofrendo o gol, porque chegou mal no segundo tempo. O jogador do Curitiba sofreu o pênalti, ele foi puxado pelo Darlan, foi pênalti, não há o que discutir. Não há o que discutir. Como o pênalti favorável ao Grêmio também não se discute. Só que quando você vai cobrar uma penalidade máxima no final de um jogo e a sua condição física não é a melhor, invariavelmente não é a melhor, você erra a cobrança de penalidade máxima. Foi o que aconteceu com o Jean-Pierre. Mas mais do que isso, o maior testemunho do que a preparação física do Grêmio, ela é muito fraca, muito ruim, está na cãibra sentida pelo jogador Ferreirinha durante o jogo, no transcorrer do jogo, bem antes do final do jogo. A partida estava no intervalo do segundo tempo e o Ferreira sofre uma cãibra, ou sofre de cãibras e aí é substituído. O Ferreirinha é um jovem. E o Ferreirinha está há um ano treinando com o preparador físico do Grêmio, com esse preparador físico que está aí. E o Renato, eu imaginei que começaria a entrevista coletiva de pós-jogo falando sobre a preparação física do Grêmio, porque o Ferreira sofreu cãibras, e iria estabelecer imediatamente uma cobrança, como ele fez quando o Wanderson sentiu cãibras e o Renato imaginou que o problema era da base e não era do seu preparador físico da equipe de transição. Só que agora do Ferreira é do seu preparador físico principal. E isto está fazendo com que o Grêmio venha a não vencer os últimos jogos. Porque se faz um bom primeiro tempo, no segundo tempo cai de produção. E o primeiro tempo de hoje, o Grêmio foi tão superior porque a maioria da equipe era formada por jovens e, consequentemente, corre mais do que os meninos que são os titulares absolutos da equipe do Grêmio. Este time do Grêmio corre mais, por exemplo, que o meio de campo formado por Maicon e Matheus Henrique. Então tem mais velocidade. Contra uma equipe de baixa qualidade técnica, isto vai aparecer, se a sua equipe tem qualidade, como é o caso do Grêmio, e com um bom preparo físico. O bom preparo físico do primeiro tempo se torna muito superior. E depois, no intervalo, o treinador do Curitiba fez 2 alterações. E aí quebrou o Renato pelo meio com as alterações propostas e feitas para o jogo. Sem preparo físico, o Grêmio, com as alterações feitas pelo treinador do Curitiba, o Grêmio foi dominado no segundo tempo e escapou de perder. Quando saiu aquele pênalti, o Curitiba já tinha tido outras oportunidades de marcar. Vejam
que eu comecei falando sobre o jogo Grêmio e Curitiba pela preparação física. Não deu nem tempo para o Grêmio de reclamar da arbitragem no jogo de hoje. Embora o Renato fosse lá para o final do jogo, para uma resenha com o árbitro, mas com toda a segurança, estavam tratando de outros assuntos. Não poderia haver reclamação sobre a arbitragem, porque o Grêmio perdeu, foi para ele mesmo. Não foi nem para a arbitragem, nem para o Curitiba. O Grêmio perdeu para o seu próprio preparo físico e perdeu para a alteração feita pelo técnico do Curitiba no intervalo, que o Grêmio não soube reagir. Aliás, o Grêmio terminou o jogo como tem terminado ultimamente, com vários jogadores, a maioria deles de ataque, você colocando de lateral, ou de meia esquerda, ou de meia direita, ou de zagueiro, só não entram no gol. Mas a desorganização tática do Grêmio é perfeita. Pode acontecer. Existe desorganização tática perfeita. A do Grêmio é uma delas. Um abraço.